Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 7. E os filhos de Israel frutificaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de tal maneira que a terra se encheu deles. O tema da mensagem: a nação escolhida por Deus. Êxodo foi escrito para que tivéssemos um registro permanente dos atos históricos e redentores de Deus, pelos quais Israel foi liberto do Egito e organizado como a sua nação escolhida. Pelos mesmos atos divinos, Israel também recebeu a revelação escrita do concerto entre Deus e aquela nação. Também foi escrito como um elo extremamente importante da autorrevelação geral e progressiva de Deus, que culminou na pessoa de Jesus Cristo e no Novo Testamento. Versículo 7. Aumentaram muito. Os israelitas multiplicaram-se muito, segundo as promessas de Deus, feitas a Abraão, Isaque e Jacó, e aumentaram de tal maneira que quando saíram do Egito, eram cerca de 600.000 homens, além das mulheres e crianças. A predição que Deus fizera da opressão se cumpriu. Verso 8. Que não conhecera José. O livro de Êxodo é a continuação da história iniciada em Gênesis, de como Deus lidou com os filhos de Israel. O espaço de tempo entre a morte de José e o início da perseguição de Israel pelos egípcios foi de aproximadamente 220 anos. Verso 11. Maiorais para os afligirem. Deus permitiu e usou a opressão de Israel a fim de separar os israelitas da idolatria e das práticas imorais do Egito, de prepará-los para o seu livramento miraculoso no Egito e para seu relacionamento com ele, mediante a fé. Josué 24:14. Capítulo 2, verso 2. Um filho. O filho referido aqui é Moisés. Seu nascimento, seu escape da morte e os anos da sua juventude foram dirigidos por Deus para que ele pudesse livrar Israel da escravidão. Todos os cristãos precisam saber que Deus também opera nas suas vidas, usando meios apropriados para cumprir a sua vontade. Verso 11. Moisés. O mistério de Moisés prenuncia, de certa maneira, o ministério de Jesus. Tanto Moisés como Jesus foram alvos de tentativa de morte
enquanto eram bebês. Tanto Moisés como Cristo ministraram como profetas. Deuteronômio 18, 15 e 18. Sacerdotes, ambos sofreram com o povo de Deus. Versículo 23. O seu clamor subiu a Deus. Depois de muitos anos de opressão, o povo de Israel começou a clamar a Deus, pedindo socorro. Quando os israelitas voltaram para Deus, ele se voltou para eles. Até esse tempo, muitos tinham adorado aos deuses do Egito e provavelmente os invocavam buscando socorro e livramento. Capítulo 3, verso 1. E apacentava Moisés o rebanho. A educação humana de Moisés recebida na corte de Faraó era insuficiente para capacitá-lo para a obra de Deus. A sua solidão com Deus e 40 anos de peregrinação e árduo labor, cuidando das ovelhas no ermo, foram-lhe também necessários na preparação para a sua tarefa futura de pastorear Israel na peregrinação no deserto. Verso 2. O anjo do Senhor. Aqui é o próprio Senhor. Deus também apareceu a Abraão como o anjo do Senhor. Versículo 5. Terra Santa. A revelação inicial de Deus a Moisés foi da sua santidade. Santidade significa separação do pecado e de todo o mal e dedicação a Deus. Moisés, como servo de Deus, tinha que lembrar-se constantemente do fato que Deus, a quem eles serviam, era santo. Verso 7. Tenho visto a aflição do meu povo, assim como Deus estava atento ao sofrimento do seu povo no Egito. Ele ouve o clamor dos aflitos e dos oprimidos. Em tais ocasiões, os santos precisam clamar a Deus para que Ele intervenha com misericórdia em seu favor. Verso 8. Leite e mel. Esta é uma expressão proverbial, significando fartura da terra. O mel incluía mel de uva ou de tâmara, bem como o mel de abelha. Verso 14. Eu sou o que sou. O Senhor deu a si mesmo o nome pessoal. Eu sou o que sou. Uma expressão hebraica que expressa ação. Deus estava efetivamente dizendo a Moisés: quero ser conhecido como o Deus que está presente e ativo. Inerente no nome Yahvé está a promessa da presença viva do próprio Deus, dia após dia com o seu povo. Este nome expressa seu fiel amor e cuidado e seu desejo de remir seu povo. Capítulo 4, verso 10.
sou pesado de boca. Moisés, na sua relutância em atender o chamado de Deus, alegou as limitações da sua fala. Deus lhe promete que lhe daria ajuda e poder. Verso 24, o Senhor o quis matar. Moisés negligenciou a prática do sinal do concerto, no caso do seu próprio filho, diante de Deus. Isso foi um sinal claro de desobediência por parte de Moisés. Este incidente demonstra que a eleição de um indivíduo continua somente enquanto ele permanece em obediência. 2 Pedro 1:10. Capítulo 5, versículo 1. Disseram a Faraó: assim diz o Deus de Israel. A narrativa do Êxodo é basicamente um conflito entre dois deuses, podemos dizer assim, o Senhor e Faraó. Uma vez que Faraó, segundo a religião do Egito, era considerado uma encarnação de Ra, o Deus Sol, Faraó questionava o poder do Deus de Israel. Afinal de contas, Faraó estava escravizando Israel. Portanto, seria mais poderoso do que o Deus de Israel. Versículo 22. Por que me enviaste? Moisés ou ignorou o que Deus já havia falado das reações de Faraó, ou se esquecera disso. Ficou frustrado porque a sua obediência a Deus estava provocando problemas em vez de sucesso imediato. Lembre-se que a palavra de Deus diz que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, Deus amado, Deus de poder e glória, Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Deus de Israel, nós te glorificamos, ó Deus, porque tu escolheste um povo, meu Pai, e ali o Senhor desenrolou teus rolos, teus mistérios ao longo do tempo, Senhor. E na plenitude do tempo, tu enviaste Jesus, ó Pai, para trazer salvação, libertação a toda a humanidade, Pai. Nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor cumpriu o concerto que fez com Abraão, os patriarcas, meu Pai, levantando Moisés, meu Deus, para ir até o Egito e libertar o povo, ó Pai. Mas Moisés negligenciou por medo e covardia, meu Pai. No início do seu ministério, quis voltar atrás, meu Pai. Mas o Senhor o encorajou, Pai. E depois que ele se colocou no caminho na obediência, grandemente tu operou através de Moisés com mão poderosa, mostrando o teu poder a Faraó, meu Senhor. Por isso eu te glorifico, te adoro, Pai, por tudo que tu fez, está fazendo e vai fazer, mas principalmente porque tu és o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Deus forte. Por isso toda honra, toda glória pertence a ti. Por isso eu te peço, ó Pai, desperta a tua igreja e aviva a tua obra, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus, amém.